A infância é um estágio do desenvolvimento humano repleto de descobertas. Nesse instante, a instância psíquica do sujeito forma a estrutura dos seus primeiros mecanismos de defesa. Mas surge dentro de toda a construção simbólica desses signos sociais, que são aí gradativamente assimilado pelas crianças, um conteúdo que pode gerar aí impactos profundos na composição da identidade do indivíduo. O racismo na infância. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. O meu nome é Paulo Bruno, sou psicólogo clínico, advogado criminalista, pedagogo e mestre em direitos humanos. Existe um mito compartilhado em certos contextos sociais que afirmam, sem evidência científica nenhuma, que as crianças, em sua totalidade, são criaturas ingênuas e que não detêm nenhuma capacidade de sofrer com nenhum tipo de preconceito. Esse tipo de discurso precisa ser combatido com todo rigor e seriedade, porque a inocência que precisa ser preservada dentro dos limites daquilo que a criança precisa compreender pode ser profundamente afetada quando o racismo violenta suas primeiras camadas de autoestima. E isso ainda acontece muito no convívio social desses indivíduos que estão formando a composição de suas personalidades, seja no parquinho, com apelidos maldosos, ou até mesmo em situações onde as outras crianças aplicam o isolamento da criança negra. A situação piora quando a criança negra precisa sustentar as marcas do racismo diariamente na escola, que é um dos ambientes principais que potencializa as primeiras redes sociais do indivíduo. É nesse exato lugar que os contextos tradicionais podem apagar a riqueza da ancestralidade negra e motivar estereótipos preconceituosos, pois os livros didáticos que temos em nossa contemporaneidade brasileira conseguem apenas retratar a cultura da miscigenação nacional pelo viés da dor e da escravidão. Não que isso não tenha que ser revelado, abordado e elaborado, mas a criança negra que ainda sofre com diversos níveis de preconceitos nas suas interações sociais, ainda precisa se perceber representada apenas em uma história de dor e submissão. E porque ainda não avançamos para trazer consecutivamente a esses conteúdos que também precisam ser ensinados alguns contextos que, por mais que sejam poucos ainda, mas são importantes. Porque ainda se fala tão pouco da riqueza dessa ancestralidade negra que, mesmo tomada de dor e sofrimento, teve reis, rainhas, tecnologias, arquiteturas, divindades, mitos repletos de heróis e grandezas que fluíram e ainda flui para além de todo o sistema de colonização que buscou apagar a identidade da pessoa preta. Esse silêncio curricular apenas propaga um sofrimento que é mantido pelo racismo estrutural e que fortalece apenas a criança branca que se torna detentora do progresso humano. Uma das principais sequelas psicológicas que as crianças negras enfrentam é o desenvolvimento de uma hipervigilância que faz o sujeito ficar em um profundo estado de alerta, provocado por pequenas falhas nos pilares fundamentais da sua autoestima e que lhe envia dúvidas
sobre sua cor de pele, seu cabelo, sua beleza. Tudo isso gera um medo que cria raízes inconscientes e faz a criança temer com maior ansiedade um julgamento ou punição social. E em casos mais graves, um estresse crônico pode gerar aí uma ruptura gradativa com os laços sociais e trazer uma profunda solidão para aquela criança. Quando uma criança negra passa a ocupar espaços de socialização, como a escola, ela frequentemente se depara com representações sociais marcadas por preconceitos e estereótipos raciais. Em vez de encontrar um reflexo positivo de si mesma, acaba recebendo da cultura racista imagens que podem associar sua identidade a características depreciativas, como menor valor, hostilidade ou até mesmo a inadequação. Esse processo pode produzir impactos profundos na formação da subjetividade, interferindo aí na construção da autoestima e da identidade. E dentro do ponto de vista psíquico, surgem obstáculos na elaboração de um ideal de eu saudável, pois os referenciais de beleza, sucesso, inteligência e reconhecimento social, que são amplamente valorizados pela cultura, costumam estar aí vinculados à branquitude. E dessa forma, a criança ela pode enfrentar dificuldades para se reconhecer positivamente e desenvolver um sentido sólido de pertencimento e valorização de sua própria identidade. E dentro de uma perspectiva do direito penal, o racismo sofrido por crianças negras no contexto escolar deve ser analisado para além da ideia de simples desentendimentos entre colegas ou de comportamentos típicos da infância. Muitas práticas discriminatórias presentes no cotidiano escolar configuram formas de violência racial que atingem diretamente a dignidade da criança e pode gerar aí consequências emocionais, sociais e educacionais duradouras. O ordenamento jurídico brasileiro reconhece que o racismo, como uma conduta de extrema gravidade, precisa ser combatido e o Estado tem a responsabilidade de poder promover mecanismos de prevenção, proteção e responsabilização dessas violações. E, além disso, a criminologia clínica ela contribui para a compreensão de como preconceitos historicamente construídos se manifestam e se perpetuam nas instituições sociais, inclusive nas escolas. Essa abordagem permite identificar que o racismo não se limita a atos isolados, mas integra aí uma dinâmica estrutural que favorece processos de exclusão, enfraquece a autoestima e restringe as possibilidades de desenvolvimento pleno das crianças negras. Dessa forma, é preciso que esses componentes multifatoriais sejam combatidos por toda a sociedade e que o grau de consciência seja alcançado para que possamos ter crianças mais saudáveis. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e peço encarecidamente para que vocês me ajudam na minha missão de levar conteúdos importantes e gratuitos para outras pessoas. Se inscrevam aqui, deixem seus comentários e a sua curtida e até a próxima.